Então, a partir de... Eu achei melhor que a partir de hoje a gente estava fazendo alguns testes, né? Ao invés de fazer uma transmissão simultânea, o computador acaba pesando, porque ele está jogando o vídeo pro YouTube, ao mesmo tempo está gravando aqui e a gente está tendo a aula. Então, isso faz com que o computador, às vezes, pesasse um pouquinho e a internet, e aí a gravação acabava não ficando tão boa. Então, eu vou preferir focar na aula aqui no Zoom mesmo. Enquanto isso, eu estou gravando aqui pelo próprio Zoom a aula, né? Depois eu eu edito essas aulas. E depois que eu editar as aulas, daí eu publico lá no YouTube normal com o link. Tá bom? Ao invés de ser ao vivo, vai ser gravado e colocado depois lá também da mesma forma. Tá bom? O áudio e o vídeo meu dá para ouvir tranquilo, né? Sim. Tá. Então hoje a gente vai falar... deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Tá. Hoje a gente vai falar sobre a história da interpretação do texto bíblico. Vocês conseguem ver o slide, né? É isso que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo aí na tela de vocês? História da interpretação do texto bíblico. Então, é o slide, né? Isso. Tá bom, então, só para ter certeza. Tá, então a gente vai trabalhar hoje com a história da interpretação do texto bíblico. Qual que é a ideia? A ideia, na verdade, é a gente conseguir, de uma maneira bem sintética mesmo, assim, a gente conseguir passar pelas principais fases da história do texto bíblico, né? Então a gente tem um texto pronto hoje. Então a gente tem um livro aí, você abre a Bíblia. A Bíblia, aí deixa eu só colocar no, eu vou pedir só para quem não está no mudo colocar no mudo e daí tirar do mudo só na hora que for falar. Então a gente tem a Bíblia e aí a gente pode perguntar, né, da onde que vem esse livro, né? Como que ele foi formado? Como que a gente chegou a ter então os 66 livros aí do Novo Testamento, ou da Bíblia toda, os 29 livros do Novo Testamento, né? E os 39 do Antigo Testamento. Como que a gente chegou a esses livros, né? Qual foi o processo ou o evento que contribuiu para que a gente pudesse chegar ao texto bíblico que a gente tem hoje, né? Então, não sei se quem de vocês aí já ouviu alguma coisa a respeito disso? Sobre a Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós? Pastor, foi feito alguns concílios para que se chegasse a essa Bíblia que nós temos hoje, né? E mesmo nós temos esse último concílio, existem as duas Bíblias, né? Que creio que o senhor vai falar agora em seguida, que é a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, e a Bíblia hebraica, né? Uhum. Que ela contém os nossos livros, mas de uma forma cronológica, creio que cronológica seria a palavra, e não como ela está hoje, né? Porque quando eu falo isso, eu gosto de usar muito um exemplo, é que na primeira carta de Samuel, Samuel morre. E em seguida continua a segunda carta dele. Então não há uma lógica, né? Uhum. A primeira deveria ser a segunda, né? Então, feito esses concílios, a gente tem essa Bíblia que nós temos hoje, né? A gente vai entender um pouquinho desse processo aí, né? Qual era a ideia dos concílios que aconteceram na igreja, né? Se foi realmente estabelecer o texto ou reconhecer talvez o texto que já existia, né? E não tanto os colocar como autoritativo, né? Mas a gente vai começar com uma introdução
uma introdução à história da Bíblia. E eu começo contando uma história que eu coloquei aí, para quem conseguiu ler aí o texto que eu enviei. Eu comecei contando uma história, né, que algum tempo atrás fui perguntado sobre qual seria a melhor tradução da Bíblia em português, né? Então, eu, naquele momento, me pego refletindo sobre as inúmeras versões e traduções que existem do texto bíblico, né? Então, a gente sabe que, para quem já é cristão há, no mínimo, algum tempo, sabe que a gente se encontra com inúmeras traduções e versões. A gente vai ver mais para frente qual é a diferença de uma tradução e qual é a diferença de uma versão. Então, por exemplo, eu digo aqui que alguém, um neófito, né, alguém que acabou de conhecer a Jesus, é um neófito na fé, que é novo na fé, ele chega na biblioteca, então, para comprar uma Bíblia em português, né? E aí ele começa a bisbilhotar, a mexer lá na prateleira da livraria e encontra uma multiplicidade de várias Bíblias, né? Então ele vê lá a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Thompson Almeida Contemporânea, Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Bíblia Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Bíblia Nova Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, Nova Almeida Atualizada, Bíblia Pastoral, Bíblia do Peregrino e entre outras que tem lá lá na prateleira, né? E aí, então, não obstante, além dessas múltiplas traduções que a gente também tem algumas versões. Então, você tem lá, Bíblia Revista Atualizada e Corrigida. Atualizada, revista e corrigida, mas aí tá lá, Bíblia do Homem, Bíblia da Mulher, Bíblia de Genebra, Bíblia da Plenitude, Bíblia Cronológica, Bíblia do Empresário, né? E só para enumerar algumas aí que a gente tem dentro dessa diversidade tão grande aí de Bíblia, né? Não obstante, né, além disso, a gente pode ver não só então as traduções, as versões, mas até os tamanhos, né? Eu tenho aqui uma Bíblia que eu consigo colocar no bolso do paletó para ir pregar, então coloca ali. E aí tem aquelas Bíblias que se utilizavam antigamente, o pessoal colocava embaixo do braço, assim, né? Antigamente o pessoal gostava de andar com a Bíblia embaixo do braço, assim, né? Aquelas Bíblias gigantes, né? Grandes, assim, que alguns preferem até não sair de casa, deixar ela aberta lá no Salmo 91, né? Porque é muito pesado. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente vê então que até o conteúdo delas, às vezes uma só tem texto, outras tem comentário, outras tem comentários, tem introdução, né? Por que tudo isso? E aí esse neófito novo na fé que entra na livraria, ele fica perdido, né? Ele fica perdido. Eu não sei que Bíblia comprar. Fica tão perdido que ele decide então abrir a Bíblia para ler um pouco delas. E aí ele abre em João 1:1. Abrindo lá em João 1:1, ele lê na primeira Bíblia: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí ele abre uma segunda Bíblia, NTLH, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, e diz: lá no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Eu falei, vou abrir uma terceira para tirar a dúvida dessas duas, né? Porque está um pouco diferente. E a NVT diz: no princípio, aquele que era a palavra existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele fala: não está contente, abre uma quarta. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto com Deus, e a palavra era Deus. Então, um versículo, a gente é o suficiente para mostrar o quanto a tradução era diferente, a linguagem, o que causa, de certa forma, uma maior incerteza nesse neófito que está para escolher a Bíblia dele, né? Então ele, folheando a Bíblia, vai lá para o índice e vê que algumas dessas Bíblias tinham 72 livros e outras tinham apenas 66 livros, né? Por que tem essa diferença de 72 livros para 66 livros, né? E ele vê que a forma com que esses livros eram agrupados é diferente também, né? Alguns colocavam Antiga Aliança, Nova Aliança. Outros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Alguns
tinha lá profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, outros colocavam livros de sabedoria. Então, havia uma multiplicidade aí também na forma que a própria Bíblia era dividida. E agora, como escolher uma Bíblia para essa pessoa? Como explicar essas diferenças todas para esse neófito, para essa pessoa que acabou de se converter? Como mostrar para ele qual a melhor a Bíblia para que ele possa ler? Ou até como mostrar a própria confiabilidade da Bíblia diante desse número tão grande de tradução e de versões. Então, o propósito da aula de hoje é a gente conseguir, pelo menos, sair da aula de hoje conseguindo explicar um pouco para esse rapaz. Conseguir explicar um pouquinho dessas diferenças textuais e dessas diferenças que a gente tem em cada Bíblia. Será que a gente consegue sair da aula de hoje, no mínimo, tentando explicar um pouquinho aí? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Então, vamos começar pelo começo, né? A gente começa pelo começo. Então, vocês estão vendo a tela aí que está para vocês, está escrito Antigo Testamento? Não? Sim. Sim, não, sim. Algumas pessoas dizem... Para mim, não, pastor. O que está mostrando para ti? História da interpretação do texto bíblico. Para mim também, exatamente isso. Tá, deixa eu ver o porquê. Tá. Tá na primeira tela ainda, a de vocês? Sim. Eu já passei aqui, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo. E agora? Agora sim. Tá, qualquer coisa eu tenho que voltar então aqui. Tá. Então, no Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente pode então se perguntar é como que o Antigo Testamento surgiu, né? Vamos começar lá do começo. Como que surge o Antigo Testamento? Não, algumas pessoas não estavam vendo aqui. Tá. Então, para começar, antes de entrar no Antigo Testamento em si, é interessante a gente constatar que a forma de Bíblia que a gente tem hoje não é a forma de Bíblia que sempre existiu. Essa forma de Bíblia encapada, com divisões de livros, capítulos, versículos, né? Embora isso facilite, e aí para muitas pessoas a concepção é de que a Bíblia sempre foi assim, na verdade, não. Na verdade, isso faz parte de um processo no qual, durante a história da igreja, foram então se colocando essas estruturas na Bíblia, né? O que a gente tem, na verdade, são textos, alguns individuais. Então, o que é um texto individual? Um texto que foi escrito uma carta só. Então, por exemplo, Mateus, foi escrito só Mateus. Textos coletivos. Então, a gente também encontra em alguns lugares textos coletivos. São pessoas que copiaram, por exemplo, os 4 evangelhos e colocaram em um códice só, colocaram num lugar só. Então, você tem cópias dos 4 evangelhos juntos. E você tem textos bem mais posteriores, que são textos que a gente chama, talvez, total, né? Que a ideia, a partir do 4º, 5º século, já se começa, então, a ter, por exemplo, textos que continham todos os 27 livros do Novo Testamento. No entanto, a forma de Bíblia que a gente tem hoje, ela é fruto da impressão. Ela é fruto de Gutenberg, né? 1400, lá para 1400 e alguma coisa. 1450 mais ou menos, com então o surgimento da impressão, da imprensa, né? Com o surgimento da imprensa. Então a gente tem essa possibilidade de colocar tudo junto, né? E aí tem o livro da gente que tem hoje. Também as próprias divisões de ou de capítulos e versículos são divisões que foram feitas
depois do primeiro milênio, depois do ano 1000 depois de Cristo. Então, anteriormente, o que a gente tinha, na verdade, era um texto corrido, né? No hebraico, somente as consoantes. A vocalização do hebraico, ela foi adicionada posteriormente por um grupo chamado de massoretas. Então, quando a gente ouve falar dos massoretas, os massoretas são grupos de teólogos ou da igreja que são responsáveis, durante mais ou menos metade do primeiro milênio, de colocar as vocalizações no texto hebraico. Então, o texto hebraico, ele só tinha consoante. E aí, com o tempo, então, esses massoretas colocaram o que a gente chama das vocalizações. Só para a gente ficar um pouquinho mais claro, deixa eu pausar, interromper o compartilhamento aqui e mostrar algo para vocês. Tá. Vocês estão vendo que tela aí? Um texto bíblico? Não? Parece só a barra superior do programa. Como se fosse um programa que tem só a barra superior em cima. Tá, Eu também. Deixa eu pausar então e faço novamente aqui o compartilhamento. Vou fazer do desktop mesmo, que daí fica mais fácil. Tá, agora vocês estão vendo o programa? Sim? Assim. Sim. Tá. Então eu vou adicionar aqui, só para vocês terem uma ideia. Ver se o programa vai me ajudar aqui. Bíblia hebraica. É tanto texto aqui que tem que achar, às vezes, uma... É complicado. Eu não coloquei em ordem alfabética. Até o final da aula eu acho ela. Aqui, Bíblia hebraica. Tá. Você tá vendo essas letras agradáveis aqui? Tá vendo essas letras agradáveis aqui? Sim. Isso aqui é o hebraico. Isso aqui é o Antigo Testamento. Tá? Então eu tenho aqui o texto no português e eu tenho o texto aqui no hebraico do lado. Tá? Como que esse tal do hebraico é lido? No português, a gente lê da esquerda para a direita. Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Tá? Aqui, ó, no princípio, criou Deus. O hebraico, a gente lê da direita para a esquerda. E de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? Está vendo esses um monte de pontinho aqui? Ali tem 2 pontinhos embaixo desse negócio aqui. Aqui tem mais 2 pontinhos diferentes. Tá vendo? Sim. Esses pontinhos é o que eu disse que os massoretas adicionaram. São as vocalizações. Isso é o som de A, E, se a gente fosse falar no português, né? A, E, I, O, U. Imagina um texto lido só com consoante, como que ficaria? Então, para facilitar a leitura, principalmente nas sinagogas, os massoretas, nas sinagogas, no culto também, né? Eles colocaram, então, esses sinais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um B, um R. Então, BR, como que eu leio isso? E aqui eu sei que eu tenho um som de um E mudo. Então, fica Bereshit. Né? Eu não vou ensinar, não é aula de hebraico. Mas a ideia é só a gente compreender como que o texto, então, lá no original, como que a gente tem esse texto no original, tá? Então, os massoretas, eles foram responsáveis por colocarem essas, o que a gente chama de vocalizações no texto hebraico, tá? Então, a Bíblia não é um livro que cai do céu encapado do jeito que a gente tem, né? Antes, ela tem um surgimento, né? A primeira vez que a palavra Bíblia aparece é num livro apócrifo, e a gente vai ver o que é isso depois. Ou, na verdade, esse é um pseudoepígrafo, um texto pseudoepígrafo, né? De 2 Clemente 14:2. Lá diz que os livros e os apóstolos declaram que a igreja sempre existiram desde o princípio.
Então, essa palavra, os livros, no grego é ta Bíblia. Ta Bíblia, kai ton apostolon. Então, a Bíblia e os apóstolos, né? A Bíblia. Então, aí é a primeira vez, por volta ali do ano 100, 150, que a gente tem a palavra a Bíblia, ali por Clemente, né? Então, assim, de forma geral, a palavra Bíblia, etimologicamente, ou seja, a sua definição, nada mais é do que a ideia de livros, uma coletânea de livros. Quando a gente fala assim, a Bíblia, a gente está falando uma coleção de livros, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a palavra no grego biblion, né? Biblios, na verdade, que é a palavra para livro no singular. E aí, esse a, biblia, você torna a palavra plural no grego. Então, ela fica livros. Então, a Bíblia nada mais é do que uma coletânea de livros. E aí entra a pergunta, né? Quantos livros? O neófito entrou lá, tinha alguns livros, algumas Bíblias que tinham 66 livros e outras Bíblias que tinham 72 livros. Por que dessa diferença? Alguém sabe o porquê dessa diferença? Alguns que são apócrifos. Ok. A gente entende como apócrifos, mas da onde que vem essa concepção? Apócrifos. Não sei. Tá. Literalmente, nós, protestantes, chamamos esses 6 livros que estão no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Não existe diferença entre a Bíblia católica e protestante no Novo Testamento. Toda a diferença, ela é uma diferença no Antigo Testamento. E aí, só para curiosidade, a gente conhece a Bíblia protestante e a Bíblia católica, mas ainda a gente poderia ir para a Bíblia da católica russa, armena. Cada uma desses compêndios de livros do Antigo Testamento tem uma quantidade de livros diferente. A Bíblia católica romana tem 72 livros. Tem uma dessas edições que eu falei que tem 74, a outra tem 76. Então, há uma diferença normalmente no Antigo Testamento, né, dessas Bíblias. E o porquê dessas diferenças? Né? Essas diferenças se dão principalmente, e aí se referindo talvez à Bíblia católica e à protestante, o Tiago acho que mencionou na aula dele, do texto base que é tomado pelos protestantes e o texto base que é tomado pelos católicos. Né? Havia duas tradições que corriam paralelamente. Tá? Uma tradição era a tradição da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, então, nos primeiros séculos, era a Bíblia que os judeus utilizavam. Tá? Os judeus utilizavam a chamada Bíblia hebraica, por isso é chamada de Bíblia hebraica. E os cristãos dos primeiros séculos utilizavam uma Bíblia que era chamada de Septuaginta, que era nada mais do que a versão grega da Bíblia hebraica, feita lá há 4 séculos mais ou menos antes de Cristo. E nessa Septuaginta há uma tradição que diz que 70 bispos se reuniram, cada um no seu lugar, durante 70 dias, traduziram a Bíblia e os 70 chegaram ao mesmo resultado, que o nome foi Septuaginta, e por isso o nome Septuaginta. Né? A gente acredita ser uma lenda, não uma história real, mas a ideia é que esse texto ele foi, então, feito ali por volta de 400 a.C., então, entendendo que nessa época já havia, então, esses livros do Antigo Testamento, da forma em que nós temos. Tá? E além disso, os textos, então, do Antigo Testamento que a gente tem ali da chamada Septuaginta, continha alguns outros livros que não havia na Bíblia hebraica. Só que esses livros, eles eram colocados, como o próprio católico coloca, como um deuterocanônico, ou seja, um livro de uma segunda interpretação.
A palavra cânone vem, depois a gente vai ver etimologicamente, a ideia de uma vara de medir. Então, era um junco que era usado para medir alguma coisa, mas no seu sentido teológico, ela tem a ideia de que os livros que estão dentro de uma tradição que são considerados autoritativos, ou que têm uma autoridade na questão da fé, tá? E os livros que não são canônicos, para os católicos, são deuterocanônicos, ou seja, fazem parte de uma segunda inspiração. Enquanto nós, protestantes, entendemos que a tradição judaica é quem, então, possui os livros da revelação, e esses livros da revelação são o que a gente chama de apócrifos, ou seja, não inspirados. Né? E por isso a gente chama de apócrifos, e os católicos colocam, então, como deuterocanônicos. Por fim, a gente tem aí o surgimento da Bíblia judaica, ou a Bíblia hebraica. Se no nosso Antigo Testamento a gente tem uma divisão de 39 livros, né, que a gente retoma, então, a Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica há uma divisão dupla, onde alguns autores colocam como uma divisão de 22 livros e outros autores colocam uma divisão de 24 livros. Na verdade, ambas as divisões são as mesmas, se a gente olhar historicamente, elas são as mesmas, só a forma de agrupamento ela é diferente. Então, por exemplo, alguns colocam Esther junto com Neemias, alguns dos escritores ali do primeiro século judeus. E também colocam, tem outros 2 livros que são unidos agora, que não me foge a memória. Né? Mas quando a gente vai para a Bíblia hebraica, há uma divisão tríplice na Bíblia hebraica. Essa divisão tríplice, ela é chamada de Tanakh. Tá? Ela é um acróstico. E se a gente olhar, então, nesse acróstico aqui, Tanakh, o que é um acróstico? Né? É uma palavra que, se a gente pegar as iniciais, tem significados ou formam outras palavras. Né? Então, você tem aqui a primeira parte, né? O TA. Né? Aqui, TA. O TA, ele é, então, vamos dizer assim, uma abertura ou um acróstico para a palavra Torá. Tem aqui, ó, Torá. A segunda parte aqui, ó, ela é um acróstico para Nebim. E o K é um acróstico para Ketubim, que na verdade são a lei, a Torá é a lei, então os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, né? É a lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. O Nebim aqui são os profetas, né? Então a gente tem os profetas na tradição hebraica, os profetas anteriores e os profetas posteriores. E aí há toda uma discussão o porquê desse nome. Alguns entendem que é pela questão cronológica e outros entendem que é pelo grau de importância, se escreveram ou não. Tá? Então, uns seriam aqueles que escreveram, outros não. Tá? Então, aqui a gente tem os profetas, e a gente vai ver depois a divisão. E, na última parte, os ketubins, que são os escritos, que, na verdade, é tudo aquilo que sobrou. Aí entra Salmos, Provérbios, Eclesiastes, entra os livros históricos, alguns livros históricos que a gente tem na tradição do Antigo Testamento. Então, a gente tem essas 3 divisões do Antigo Testamento. Eu vou dar agora uma pausa aqui na aula e eu vou abrir outra aula que falta 1 minuto, tá? Daí para a gente continuar com o assunto a partir daqui. Pode ser? Tá. Então eu vou começar uma nova aula aqui. Até daqui a pouco. Vou voltar aqui. A gente estava dizendo a respeito da divisão na Bíblia hebraica, né? Então, a gente, quando falou das divisões ali na Bíblia hebraica, a gente viu 3 principais divisões, né? Que são a Torá, os profetas. Só estou admitindo que as pessoas estão chegando. A Torá, o Nebim e o Ketubim, né? Que é a Torá, na verdade, os profetas, a lei, os profetas e os escritos. Né? Constantemente, a gente vê no Novo, principalmente no Novo Testamento,
no Novo Testamento a gente vê muito essa revisão, ou vamos dizer, essa atestação no Novo Testamento a esses livros, né? Como disse o profeta, né? Ou como está, nunca lestes nas Escrituras, né? Ou Paulo fala muitas vezes, né? Está escrito nos Salmos, né? Os Salmos também algumas vezes era entendido como parte dos escritos, né? Dessa terceira parte aí. Mas, de fato, a gente vai ver acontecendo sempre ali, principalmente no Novo Testamento, essa atestação a essas três partes do Antigo Testamento, né? A lei, os profetas e os escritos. Por exemplo, quando a gente lê Mateus 21:42, Jesus então disse aos discípulos, né? Nunca leste nas Escrituras, né? A palavra é Tanakh. A gente fala um pouquinho da palavra Tanakh, né? Na verdade, aqui é a tradução, né, para o grego. Pedro afirma que as Escrituras, segundo Pedro 3,16, as Escrituras são inspiradas por Deus, né? Paulo também faz referência às Sagradas Escrituras, né? Segundo Timóteo 3,15. Lá em, se eu não me engano, no livro de Esdras, a gente vê lá quando no livro de Esdras, quando eles acham então um livro que estava perdido, chamado Livro da Lei, né? Que possivelmente a gente entende que seja uma tradução ou uma cópia da própria lei de Moisés, né? Da Torá. Então a gente tem várias referências bíblicas também a essas três divisões. Vamos lá então para cada uma delas, para a gente ter uma ideia de como foi formado cada uma delas, né? Então a gente tem a primeira divisão, que é a Torá, que a gente chama de lei, que o epílogo, ou a parte principal, está ali em Deuteronômio 34, de 10 a 12. Se alguém quiser ler, enquanto a gente está conversando aqui, alguém puder abrir em Deuteronômio 34, 10 a 12. Enquanto isso, eu vou comentando aqui. Então, aqui, principalmente na Torá, a gente entende que essa primeira parte do texto bíblico, comumente aceita como sendo descrito do próprio Moisés, né? Há diferentes tradições a respeito disso, mas a crença mais comum, mais tradicional é de que esses livros foram escritos pelo próprio Moisés, né? E há também alguns dos estudiosos hoje que duvidam que Moisés tenha escrito, até pelas condições da própria narrativa de Moisés, ele não teria condição de escrever, alguns dizem, né? Mas que isso é um escrito posterior da tradição mosaica, né? Ou seja, uma tradição oral que foi passando posteriormente as tradições e que alguém mais para frente, e aí alguns vão datar lá no período de Salomão, outros vão datar na época de Josias, então compila essas tradições e aí a gente tem a Torá. Então existem várias hipóteses a respeito do surgimento da Torá, né? A primeira, mais tradicional, é que Moisés tem escrito grande parte, né? Ele não tem como escrever pós-mortem, né? Então a parte da morte dele não foi ele que escreveu. E aí Gênesis também, alguns, mesmo quem acredita também acha que pode ser uma tradição oral, no qual foi passado para ele por Deus, né? Há o que a gente chama de uma hipótese, o Julio Wellhausen vai falar da hipótese fragmentária, que a ideia é que há várias tradições no texto, e essas tradições vêm de tradição mosaica, mas que futuramente, porque por isso a gente chama de fragmentos, né, fragmentária, futuramente os escribas juntaram essas tradições e colocaram tudo debaixo da tradição mosaica de Moisés. Por isso você tem, por exemplo, Êxodo e Deuteronômio narrando o mesmo evento sob duas perspectivas, né? Isso é uma explicação, né? E aí o Julio Wellhausen ele divide em 4 principais divisões. Ele chama de a eloísta, javista, a sacerdotal e uma 4ª divisão agora que me fugiu a cabeça, tá? Mas eloísta, javista, sacerdotal e deuteronomista, e a tradição deuteronomista, né? Então a tradição para ele javista tem a ver com os textos que falam a respeito de Javé,
apresentam quem é Javé, né? Então, por exemplo, em Gênesis 2, Deus é apresentado como Javé. A criação vem a partir de Javé. A tradição eloísta é quando você tem textos que apresentam Deus como Elohim, ou Eloá, singular, né? Mas a gente também tem o plural majestoso, que a gente chama, que ali alguns entendem que faz a referência à Trindade, né? Por exemplo, Gênesis 1, a gente tem então o termo ali utilizado para Deus é Elohim, né? A tradição sacerdotal seria dos textos que tem a ver com o sacerdócio, né? Como o livro de Números, número de Levíticos, onde está falando toda a lei, de como deveria ser o tabernáculo, toda a questão do sacerdócio. Então, essa tradição sacerdotal seria responsável por isso. E uma quarta tradição, que seria o que eles chamam de uma tradição deuteronomista, que seria então a repetição da lei, Deuteronômio, né? Uma segunda lei, que é uma tradição posterior do livro de Êxodo. E aí essa tradição deuteronomista estaria copiando novamente o livro de Êxodo para uma nova geração, né? E essa nova geração, então, faria parte dessa segunda tradição. Isso é uma hipótese, né, que a gente fala, que é do Júlio Wellhausen, e outros, então, também a documentária, por exemplo, vai entender que existem vários documentos na Torá, e esses documentos, eles, por exemplo, foram deixados, esses documentos, foram escritos, tradições importantes, como, por exemplo, Moisés, ele é responsável pela tradição do Pentateuco, e outras tradições principais. A gente fala do Pentateuco, e aí depois, então, os escribas, com base nessa tradição principal, fazem a documentação dos 5 primeiros livros. Então, o que a gente chama de uma hipótese documentária, né? Então, essas são as possíveis aí hipóteses, né? Mas a ideia por trás da principal aí dos estudiosos, eu acho que é importante a gente salientar, é de que, independentemente se Moisés escreveu tudo ou não, há uma grande autoridade no texto por ele ser entendido desde o seu primórdio, não há essa dúvida dentro da tradição judaica, de que ele tenha, esse texto ele venha de uma tradição mosaica. E é isso que faz com que o texto tenha uma autoridade tão grande, principalmente para a tradição hebraica, tá? Por essa autoridade do texto vir diretamente de uma tradição, então, mosaica, ou do próprio Moisés, né? A Torá, então, ela significa lei, a palavra propriamente dita, né? Ela é traduzida como lei ou instrução ali no livro, e ela narra, na verdade, desde a criação, né, o princípio de todas as coisas, até como a lei ela foi instituída por meio de Moisés a todo o povo. E aí você precisa, então, de vários artifícios, mostrando de como essa lei foi, então, introduzida nos vários campos da própria sociedade judaica. O que a gente entende é que essa tradição mosaica, ela é a primeira a ser aceita dentro do cânone hebraico. Desde muito cedo, da própria tradição, os próprios judeus reconheciam a Torá como inspirados por Deus, tá? Então foram principalmente por essa ideia de que tenha vindo da própria tradição mosaica, né? Então o texto ele sempre teve uma autoridade muito grande para o povo judeu. Até aí tranquilo? Tudo certo? Para mim, sim. Tá. A gente tem uma segunda tradição que é, então, para os judeus aí. Só não sei se a gente vai conseguir terminar toda a aula, tá? Mas depois qualquer coisa a gente continua na próxima. E aí a gente continua depois. Mas a segunda tradição, que é a tradição dos profetas, né? Eu tô aqui no iPad passando, e aí vem as propagandas, né? Americanas aí. Então, tem aí os profetas, aí a gente tem a tradição dos profetas anteriores e os profetas posteriores. Então, olha a divisão na Bíblia dele. Os profetas anteriores, quem foram? Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, né? Entende-se que toda a tradição dos profetas anteriores tenha possivelmente sido escrita por Samuel. Até mesmo o livro de Josué, Juízes, tudo tenha sido escrito por Samuel. Isso é
um grande entendimento por algumas pessoas, tá? E uma das principais características dos profetas anteriores é de que eles são também textos históricos, né? Isso a gente consegue ver, eles são textos históricos. Não são profetas que participaram de um movimento que a gente chama na Bíblia de profetismo, ou seja, que foram aqueles profetas que se levantaram para falar para o povo ou para o rei e denunciar algo que estava acontecendo, né? Que o movimento do profetismo acontece principalmente na monarquia dividida. Então, quando a gente tem Reino do Norte e Reino do Sul, então a gente tem ali na monarquia dividida os chamados profetas, o profetismo, e vai até o ano 450 ali, depois da com Malaquias, Esdras, Neemias, ali naquela época, a gente tem ainda profetas do que a gente chama da época do profetismo. Então, esses profetas anteriores são anteriores ao profetismo, tá? E não deixaram legados em si no sentido de escritos, a não ser que se reconheça que todos esses livros foram escritos por Samuel, né? Por exemplo, Juízes. Quem escreveu Juízes? 1ª e 2ª Reis. A gente não tem muito bem claro isso, né? Então, a tradição atribui a Samuel, né? Os profetas posteriores, a gente tem os nossos chamados, então, profetas maiores e menores, né? Os maiores são aqueles 5, literalmente, maiores no seu conteúdo, no seu tamanho, né? E os menores são aqueles menores mesmo, que têm um menor conteúdo. A gente não entende que maior e menor não tem a ver com o tamanho do profeta, a grandeza do profeta, mas simplesmente o quanto aquele profeta escreveu, tá? Ou a quantidade de escrito daquele profeta. Então, por exemplo, a gente teria Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel até como profeta maior, e depois os menores, todos os outros 12, né? Esses escritos também não tiveram grande dificuldade de entrar no cânone hebraico. E já, assim, por exemplo, a gente vê que já na época de Jesus, os profetas eram aceitos como autoridade divina, né? O livro de Mateus, ele constantemente vai aos profetas para fazer citação desses profetas, para indicar como esses profetas falavam a respeito de Jesus sendo a figura messiânica, né, ou a figura do Messias. Então, constantemente a gente tem a citação aos profetas. Joséfo também divide a Torá, ou divide o Antigo Testamento em Torá e livros proféticos, excluindo os escritos. Então, a gente entende que em Joséfo, a Torá e os livros proféticos já eram aceitos como textos inspirados por Deus. Então, na época de Jesus, esses dois grandes blocos, a Torá e os profetas, então a Torá e o Nebim, já eram considerados como textos sagrados, tá? E principalmente também pela tradição, a gente vê que uma tradição muito forte judaica do Segundo Templo, remontando ao profetismo, né? Então, o profetismo rapidamente ganha um status canônico muito rápido, né? Qual parte demorou um pouquinho mais dentro do Antigo Testamento para entrar dentro do chamado cânone hebraico? É o chamado Ketubim, que são os escritos, né? E aí a gente tem Jó, Provérbios, Ruth, Cântico, Coelete, né, que é o Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel entra como escrito aqui, né? Interessante isso, tradição apocalíptica. Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Primeiro, a gente entende que boa parte desses escritos são posteriores, né? 1ª e 2ª Crônica tenha sido escrito bem posteriormente, também ali já na época de Josias ou depois. Esdras e Neemias também já relatam uma época pós-exílio, então no mínimo ele tem que ser escrito depois do exílio, né? Jó, há uma controvérsia, alguns colocam como um livro mais antigo da Bíblia, outros colocam como um dos mais recentes, então a gente não sabe bem quando foi escrito Jó, né? Mas aqui, nos livros, nos Ketubins ou nos escritos, a gente tem
poucas menções no Novo Testamento que relatam a respeito em si dessa coletânea dos escritos. O que a gente vai ver constantemente, talvez, no Novo Testamento é uma adesão, uma citação a uma divisão tríplice, mas não como escritos, mas às vezes como salmos. A gente vai ver Paulo às vezes citando como a lei, os profetas e os salmos, né? E aí talvez entendendo que os salmos já fazia parte talvez de uma tradição autoritativa do cânone, mas que nem todos os livros dos escritos eles são aceitos rapidamente. E principalmente alguns desses livros, como Esther, Ruth e Cantares, demoraram muito mais para entrar dentro do cânone hebraico. O que a gente sabe é que por volta da época de Jesus, não se sabe muito bem quando, alguns vão falar a respeito de um tal de concílio de Jâmnia, se realmente existiu, né, na tradição, mas que esse concílio tenha, então, delimitado estes 39 livros do Antigo Testamento, ou 22 e 24, no caso dos textos hebraicos, né? E isso durante um tempo aí que pode ir até 135 depois de Cristo, quando realmente esses textos, todos, as 3 divisões foram aceitas. Então a gente tem a Torá sendo a primeira a ser aceita, os profetas posteriormente, mas também são aceitos rapidamente dentro da tradição judaica. E aí, por fim, a gente tem os escritos que demoram um pouco mais, mas logo no primeiro ou segundo século já é aceito por todos os judeus também, tá? Como texto autoritativo. Uma questão interessante é entender que, assim como no Novo Testamento, o processo da canonização não é um evento, mas sim um processo. O judaísmo, assim como a igreja, aos poucos vai entendendo quais os textos que fazem parte desses textos revelatórios. O concílio de Jâmnia, na verdade, não foi um concílio porque o que os historiadores e os estudiosos vão dizer? Que, na verdade, existia uma reunião nessa cidade, mas que foram poucos rabis, na verdade, não foi uma reunião tão significativa. E, na verdade, essa reunião, a ideia não era tratar qual texto deveria estar no Antigo Testamento, mas era simplesmente tentar compreender qual era a função de cada livro do qual eles tinham dentro da sinagoga ou da tradição hebraica. Então, não foi um concílio, foi uma reunião de alguns rabis que citaram esses textos. Mas, de qualquer forma, a gente entende que logo no primeiro século, já essa divisão aí, ela já estava bem feita, né? Isso principalmente com os chamados manuscritos de Qumran, que foi um descoberto de 1948 nas cavernas, e ali a gente tem já trechos de todas essas 3 partes dentro de uma comunidade essênica. Então, essas 3 partes já fazendo parte da comunidade essênica judaica, tá? Dentro da tradição judaica, então, a gente tem outros textos, e aqui a gente vai passar bem rapidinho, porque não é a ideia, mas que foram surgindo também na tradição. Né? Por exemplo, livros, deixa eu ver se eu especifico, então só vou citar. Os livros apócrifos, os pseudepígrafos, textos do Mar Morto, a Mishnah, o Talmud, Midrash e alguns Targums. Então, esses são textos que fazem parte da tradição judaica, e eu já explico cada um deles, tá? Embora a gente entenda que os livros do Antigo Testamento, os que foram canonizados, foram escritos até o último livro ali, Malaquias, ser finalizado por volta de 400 a.C., alguns colocam até por volta de 400 a.C., e aí algumas pessoas vão falar de um tal de tempo de silêncio, né, de 400 a.C. até a escrita do primeiro livro do Novo Testamento, onde seria uma época de não revelação de Deus. Né? E por isso que boa parte dos
textos que a gente vai ver aqui agora, que entram como apócrifos e pseudepígrafos, não entraram na literatura canônica porque foram escritos nesse tempo onde se entende que o profetismo acaba e de que não há mais revelação de Deus, né? E estes textos, então, também por esse e outros quesitos, são entendidos como textos não canônicos. Ok, pessoal? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Sim. Tá. Então, na literatura judaica, os primeiros livros que a gente tem são os apócrifos. Então, esses livros apócrifos... deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá. Os livros apócrifos, então, foram escritos entre os anos 300 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Então, lembra que eu citei aqui que durante esses 400 anos aí entre o último livro do Antigo e o primeiro do Novo, são tempos considerados de não revelação de Deus, né? Alguns desses livros apócrifos, ou também deuterocanônicos, né, que a gente falou que o católico entende como deuterocanônicos, são Tobias, Judites, 2 livros de Macabeus, inclusive o livro de Macabeus é bem interessante numa perspectiva histórica, que fala da reforma ali dos Macabeus no século II, mais ou menos, antes de Cristo, né, e como eles agiram diante de ultraje, uma infame que fizeram ali ao templo e aos judeus, né? Como que foi essa revolta. Então, o livro de Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, livro de Baruque e adições a Esther e Daniel, tá? Além de uma versão estendida do livro de Jeremias, que aí todos esses livros, então, também fazem parte da chamada tradução da Septuaginta, né? Então, a Septuaginta adiciona esses livros aí dentro da sua tradição, tá? São os livros apócrifos. Além dos apócrifos, então aqui alguns livros apócrifos, né? Existem livros apócrifos históricos, 1ª, 2ª, 3ª Macabeus e 1ª Esdras, Salmos, literatura de sabedoria, eu cito alguns ali, depois eu passo o slide para vocês. Textos apocalípticos, como 2ª Esdras, escritos novelísticos, né, que falam a respeito de algumas novelas ou histórias que são criadas, né? É o que a gente pode falar também, seria mais ou menos uma analogia às parábolas do Novo Testamento, né? São textos novelísticos. E aqui a gente está falando só de textos apócrifos dentro da tradição judaica, porque a gente também tem textos apócrifos que não entraram na Bíblia dentro da tradição cristã. E a gente vai ver isso depois, tá? Esses aqui são todos de tradição judaica. Todos esses livros são livros judeus que não entraram, então, no Antigo Testamento. Eles têm a sua importância teológica, histórica, mas também são livros que trazem uma teologia muito diferente, às vezes, do Antigo Testamento. Por exemplo, a oração pelos mortos, ela é baseada em livros apócrifos, dentre outras questões aí que a gente tem de diferença na tradição católica e protestante, que são tidas como base nesses livros denominados apócrifos, né? Pseudepígrafos, e aqui pseudepígrafos, a gente também entende que esses são livros que surgiram entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo, tá? E são livros, por que pseudepígrafos? Epígrafos são textos, pseudo falso, então são falsos textos. Ou seja, são livros que não foram aceitos porque entende-se que os títulos ou os autores desses livros são falsos. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, que foi um livro escrito ali no 1º e 2º século, é um apocalipse, um livro apocalíptico que não é escrito pelo apóstolo Pedro, mas que alguém, entendendo que esse texto teria uma maior autoridade se colocasse o nome de Pedro, coloca então como se o próprio apóstolo Pedro tivesse escrito esse texto, tá? E aí, para que pudesse ganhar, então, uma autoridade no texto. É como se eu escrevesse um livro no nome de algum escritor famoso aí dentro da, sei lá, coloco lá John Piper. John Piper está escrevendo esse livro, né? Eu, John Piper. Né? Então, para que esse livro pudesse ter uma aceitação maior. Então, aí a gente tem os chamados pseudepígrafos. São textos que colocam, então, esse nome falso para que ganhe autoridade. E aí, não só por conta disso, mas às vezes uma teologia divergente também,
faz com que esses livros não entrassem nos chamados textos canônicos do Novo Testamento, que a gente já vai entender como que surge a canonização do Novo Testamento, tá? Então, como que acontece esses textos pseudepígrafos? Quais são eles? Então, entre esses livros, há inúmeros gêneros literários. A gente tem livros apocalípticos, como 1 Enoque, da tradição judaica, Apocalipse de Pedro, dentre outros. Testamentos, expansões narrativas, sabedoria, literatura filosófica, textos litúrgicos, como, por exemplo, a Didaquê. Didaquê é um livro muito importante do primeiro século. Entra, inclusive, em um dos principais manuscritos bíblicos do Novo Testamento, que é o Sinaíticos, ou Vaticanos, é um dos dois. E aí, o que é a Didaquê? A Didaquê foi um livro que foi escrito pelos pais da igreja ali, para relatar como era feita toda a questão da doutrina nos primeiros séculos, como era feito o batismo, como era feita a ceia, como era feita a catequese. Tudo isso, então, é relatado nesse livro da Didaquê, que era utilizada na igreja dos primeiros séculos, mas que não faz parte do processo canônico, mas teve sua grande importância também, né, dentro da história do cristianismo. Então, algumas listas aí chegam até 100 livros. Eu coloco ali o Charles Worth, ele coloca uma lista de 100 livros. E o Craig Evans, de 74 livros. Tá? Quais as características desses textos pseudepígrafos? São escritos cristãos ou judaicos, foram atribuídos a personagens históricos, ou de Israel ou do cristianismo, como a Pedro, ou alguém escreve o nome de Abraão, por exemplo, ou a Enoque, né? Eu li o primeiro livro de Enoque. Dizem conter a palavra de Deus, são construídos a partir de narrativas do Antigo Testamento e foram escritos entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo, num período greco-romano. Alguns aqui. Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, que foi o Evangelho de Tomé foi descoberto há pouco tempo, inclusive. Segunda Clemente, Didaquê e Apocalipse de Pedro. Né? Então, esses são alguns livros, né, que aí dentro da história. Esses que eu estou citando aqui são livros que têm uma grande relevância dentro da história ali do cristianismo dos primeiros séculos. Tá? Há centenas de outros livros que nem passaram perto de serem cogitados entrar no cânone do Novo Testamento. Tá? Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, embora nunca foi cogitado entrar no cânone do Novo Testamento, ele foi utilizado pela igreja até o V século. Dentro das leituras da igreja, era lido o Apocalipse de Pedro. Tá? A Didaquê também fazia parte do culto dos primeiros séculos. Então, são livros importantes dentro da história do próprio cristianismo. Né? Então, por exemplo, Apocalipse de Pedro, não vou ler aqui, mas fala... Ele é um livro que tem um capítulo apenas. E nesse capítulo, então, esse pseudônimo, né, dá o nome de Pedro, e ele narra, então, uma visão que ele teve. E aí esses livros apocalípticos normalmente têm essa ideia da visão, né? A gente entende de Daniel, por exemplo, Apocalipse de João, é esse que faz ser um texto apocalíptico. Então, ele tem uma visão do que seria uma pessoa é levada, então, ao céu e outra pessoa é levada ao inferno, e tem uma visão do que seria o céu e o inferno. E ali em um capítulo ele narra, então, a visão do céu e a visão do inferno. Então é bem interessante esse livro. Talvez para entender qual é a concepção de céu e inferno até no mundo judaico do primeiro século. Né? Então, para isso, ele é um livro bem interessante. Manuscritos do Mar Morto, que eu vou passar bem rapidinho, 46, 47. Um jovem pastor estava cuidando do seu rebanho, cerca de 24 quilômetros do leste do Rio Jordão, e ali então acha, em uma das grutas, um manuscrito de Isaías que seria datado por volta de 150 a.C. Até então, o mais antigo que a igreja possuía no 9º século. Olha que interessante. Então, achado um texto lá de 150 a.C. Quando você faz a comparação desse texto com os textos modernos, eles são bem similares. Né? Então, em Qumran, foi achado, então, os manuscritos estavam espalhados em 11 cavernas, eram cerca de 800 manuscritos, sendo 200 cópias do Antigo Testamento. Né? Quase todo o Antigo Testamento foi encontrado, com exceção de Esther.
os textos eram datados de 200 a.C. a 62 depois de Cristo, que indica que o local tenha sido devastado por romanos na perseguição dos judeus. Em geral, há livros bíblicos, comentários e escritos religiosos em geral. Tá? Aqui algumas categorias aí de textos judaicos. Então, possivelmente esses textos faziam parte então de uma tradição que a gente fala que é a tradição dos essênios, né, que viviam no deserto, ali por volta de Qumran. Jesus, inclusive, logo quando criança precisa ir para o deserto, alguns historiadores vão entender que Jesus passa a sua infância vivendo junto com essas comunidades essênicas que viviam no deserto, né? E depois, então, ele volta para a cidade ali de Belém, de Jerusalém, né? Ele volta, então, depois da morte de Herodes. Então, as cavernas onde foram escritas aí, as várias cavernas ali, a gente consegue ver aqui. Então, aqui a gente tem ali as aberturas, tanto da caverna, quanto os jarros onde se encontravam os manuscritos. Lembrando que de Antigo Testamento, a gente está falando de rolos, né? Rolos que eram escritos no papiro, que é uma forma de papel, vamos dizer assim, feito de planta, né? Feito de planta, um papiro. Acho que tem até uma foto aqui. Esse é um dos manuscritos que estavam lá, que é um manuscrito de bronze, achado na Caverna 3. Interessante, né? Um manuscrito todo escrito no bronze. Aí estava enrolado, e aí consegue fazer por parte dos estudos aí, os papiriólogos, né? Os arqueólogos também conseguem fazer a decifração do que estava escrito aí nesses manuscritos, né? Aqui alguns pedaços também. Então, do rolo do Mar Morto, achado na quarta caverna, número 175. A quarta caverna, também número 162, com um comentário de Isaías 10, de 20 a 11, 5. Tá? E aí a gente tem outros textos também que entram dentro da tradição aí, que eu vou citar rapidamente, judaica. Tá? Como, por exemplo, a Halahá, que é um compêndio de textos práticos a respeito da fé judaica. Né? Então, isso é um dos textos que são produzidos ali nos primeiros séculos pelos judeus, a Halahá. Então, daí a gente divide pela Mishnah, Tosefta e o Talmud, né? Então, textos que vão falar a respeito da agricultura, dias festivos, cultos, lei sobre família, lei criminal, né? Textos que são colocados, por exemplo, como textos provas, né, para provar a veracidade do Antigo Testamento. E aí a gente tem também os chamados textos agáticos, né, que são atualizações do Antigo Testamento, da Tanaka. Então, os escribas e os mestres da lei, os escribas, os rabinos, né, eles escrevem, então, o que eles chamam de Midrash, que é uma espécie de comentário do Antigo Testamento. Tá? Então, a Midrash é uma espécie de comentário, então, do Antigo Testamento. E um terceiro tipo de livro é os Targumins, que, na verdade, são formas de paráfrases do Antigo Testamento. Então, você tem, então, a Mishnah e a Talmud, textos específicos sobre ocasiões específicas da fé judaica. Os textos agáticos, e aí entra a Midrash, que são comentários. E você tem os Targumins, que são paráfrases do Antigo Testamento. Tá? E aqui eu não vou entrar muito, depois a gente pode ver isso certinho. Dentro, então, da tradição judaica, a tradição judaica, normalmente, ela tinha uma interpretação bem alegórica, vamos dizer assim, da Bíblia, né? E a forma interpretativa da tradição rabínica, ela vai se parecer muito depois com como a igreja cristã interpreta as escrituras durante a época medieval. Então, vai se assemelhar muito essa hermenêutica rabínica à hermenêutica ou a forma de interpretação que é adotada pela igreja na época medieval. Né? E aí, dentro dessa interpretação, vamos dizer, rabínica, a gente vê o chamado aí, então, por exemplo, o Pardes, né, que era um acróstico aí para quatro tipos de exegese
que foram adotados, ou 4 tipos de interpretação que foram adotadas aí na tradição rabínica, né? A primeira seria, então, referente ao pechar. A ideia é tentar ver no Antigo Testamento o sentido literal do Antigo Testamento. Então, quando lia um texto lido do Antigo Testamento, procurava-se o sentido literal, que é o pechar. Procurava-se o sentido remes, que é a ideia de alusivo, que é a tradução alegórica. Procurava-se a midrash, a gente já falou da midrash como interpretação, que é então um método interpretativo ou para os cultos, e o chamado sod, que é o método esotérico místico, qual é a verdade espiritual por trás do texto. Pessoal, está dando os nossos 40 minutos aqui, então eu vou fazer uma nova pausa. A gente volta às 9 horas para a gente finalizar essa aula. E eu estou no Antigo Testamento ainda. Vamos ver como que a gente vai finalizar. Finaliza onde parar, né? Depois a gente continua na outra aula, tá? Mas até aqui tá tranquilo? Tá tranquilo, Sim. sim. Muita coisa, né? Sim, mas tá legal. Tá, depois tem o texto aí que eu escrevi, que eu acho que tá mais conforme ler, fica mais fácil de entender daí. Vou encerrar e a gente volta então às 9. Deixa eu começar a gravar já aqui, que eu tinha parado. Essa segunda parte da aula a gente vai entrar numa segunda parte que é do Novo Testamento, tá? Como que o Novo Testamento ele acontece o seu processo de canonização, tá? Em via de regra, o Antigo Testamento ele foi bem mais tranquilo para ser aceito, principalmente dentro da tradição cristã e também judaica. Não houve tanta discussão e foi um período, acho, mais curto, talvez, se a gente pode pensar no processo mesmo ali de entender quais textos seriam inspirados ali no Antigo Testamento. Não houve tanta discussão. No Novo Testamento, a gente tem uma discussão um pouco mais ampla e maior, no sentido de que ela durou muito mais tempo, né? A gente tem mesmo uma ideia dos 27 livros que a gente tem hoje na Bíblia já no final do quinto século, quarto século, 397, final do quarto século, né? No Concílio de Cartago. Mas a gente tem vários indícios históricos aí sobre como que esse processo aconteceu. A primeira coisa que eu preciso entender é o surgimento do texto em si, né? O Novo Testamento ele surge primeiro na sua fase vivencial e oral, para que depois ele se torne um texto. Então ele não é um texto a priori. Ele não nasce já com Mateus, a hora que Jesus está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Mateus está com um bloco de nota anotando o que Jesus está falando, e aquilo, no mesmo momento vivencial, ele vai direto para a sua tradição escrita. Não. Os escritos do Novo Testamento, eles primeiro passam por uma fase vivencial, uma tradição oral, e só depois de uma tradição oral que você começa, então, a ter uma tradição escrita desse texto. Tá? Então, esse texto, antes de ser escrita, ele primeiro é uma tradição oral nas igrejas, ele primeiro é proclamado, ele primeiro é pregado. Tá? Então, como que se manteve, vamos dizer assim, como se manteve toda a tradição principalmente dos evangelhos e também das próprias cartas paulinas, se manteve essa tradição por meio da proclamação e por meio da pregação. É a pregação da igreja primitiva que mantém vivo essa tradição oral. Então, primeiro a gente já viu algumas questões aqui, já viu que possivelmente pode ter sido o Antigo Testamento lá em Jâmnia, a gente não tem muita certeza a respeito disso, mas que logo no final do primeiro século o Antigo Testamento já estava bem delimitado a sua questão autoritativa. Segundo, a gente vê que a Bíblia, o Novo Testamento, ele constantemente cita o Antigo Testamento, fazendo referência à lei, aos profetas, e a gente vê isso todo na tradição do Novo Testamento. Paulo faz constantemente, os apóstolos fazem constantemente isso, você tem várias citações, né? Ou alusões até o Antigo Testamento, né? E também você tem constantes releituras do Antigo Testamento. Então, Jesus
por exemplo, várias vezes diz, Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. Né? Então, é Jesus fazendo uma releitura da tradição mosaica que já estava inserida dentro do contexto judaico. A gente entende que essa é a fase vivencial. Então, o advento do evangelho ele acontece. Jesus nasce, morre, ressuscita. Depois disso, os apóstolos, como está descrito no próprio livro de Atos, ali a gente tem toda a tradição, né, de como que aconteceu a expansão da igreja. O livro de Atos narra bem isso, né, por meio das viagens missionárias. Só que até então, a gente ainda não tem nada escrito. Né? O que está acontecendo é vivência. Né? E aí, o que acontece? A partir da vivência, os apóstolos, se diz que a necessidade da escrita, ela acontece pela percepção de que aquele evangelho precisava ser transmitido às futuras gerações. Você tem uma igreja que experimenta a ressurreição de Cristo e, ao ver isso, eles estão agarrados numa promessa de que Jesus voltaria. E na concepção judaica, a gente vê isso em algumas cartas ali, na concepção da igreja primitiva, o advento da volta de Cristo seria uma coisa iminente e seria uma coisa que aconteceria para a época deles. Então não havia uma necessidade específica de se escrever ou deixar nada escrito. Quando esses apóstolos começam então assim, começam a envelhecer e chegar já a uma idade avançada, então os estudiosos dizem que se vê a preocupação de deixar por escrito os eventos que aconteceram a respeito de Jesus para que isso pudesse ser transmitido às futuras gerações. E aí a gente tem, primeiro, as cartas paulinas acontecendo, e aí logo em sequência a gente tem também a tradição dos evangelhos, né? Algumas cartas, por exemplo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o primeiro livro a ser escrito. Aí depois você tem o Evangelho de Marcos, e aí começa toda a tradição até o último livro ser escrito, que é o livro de Apocalipse, já no final da década de 90. Então ali por volta do ano 50 até o ano 90, 100, é quando você tem todos esses textos do Novo Testamento, então, sendo escritos. Né? Só que esses textos, eles não são escritos, ou eles não andam na igreja, eles não circulam na igreja da mesma forma que eles circulam hoje na nossa igreja. Hoje, quando a gente tem o Novo Testamento, você tem um compêndio de 27 livros que estão agrupados em uma ordem lógica. Né? Os evangelhos, você tem depois Atos, as cartas paulinas, epístolas gerais, e por fim você tem ali o Apocalipse. Né? Você tem uma ordem, existe uma ordem ali de compilação. Né? Estes textos que estão circulando, estão sendo escritos, eles estão, na verdade, sendo escritos e circulando numa ordem muito mais individual. A priori, esses livros são escritos individualmente. Né? Então, sei lá, Paulo vê a necessidade de escrever a Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Então, ele escreve uma carta endereçada àquela igreja e faz uma cópia daquela carta. O que acontece? Quando essa carta, então, chega à igreja de Tessalônica, talvez a igreja de Éfeso também quer uma cópia dessa carta. E aí você precisa, então, que um escriba vá lá, copie essa carta e mande, então, para a igreja lá de Éfeso. Né? Então, aí você tem duas cópias, vamos dizer assim, desse texto de Paulo, né? O texto autógrafo lá que foi para a igreja de Tessalônica, depois você tem outra carta lá para Éfeso, e assim, então, esses textos eles começam a se proliferar, eles começam a circular na igreja primitiva, por meio do quê? Das cópias, por meio das cópias que vão acontecendo aí no primeiro século. Então, primeiro, o Novo Testamento ele nasce, os textos do Novo Testamento surgem de acordo com a necessidade da igreja. Primeiro, a necessidade de escrever para uma igreja específica, como é o caso de Paulo, ou a necessidade de deixar o legado da tradição de Jesus para as futuras gerações. Né? E aí, então, nesse contexto, há então a proliferação dos textos ali do Novo Testamento. Tá?
Aonde que esses textos eram escritos? Né? Esses textos eram escritos, então, ou no couro, pergaminho, ou no chamado papiro. No Novo Testamento, no caso do Novo Testamento, a gente vai ver que a maioria dos textos são escritos com papiro. Papiro é uma espécie de planta, tá? E com essa planta, acho que é na próxima foto. Não. Tá, isso aqui é o papiro. Papiro é essa planta, e com essa planta, então, se chega a esse produto do meio, tá? Faz uma junção ali da planta, massa, cola, várias camadas, e aí chega, então, a produção do papiro, tá? Só que diferente do Antigo Testamento, que era normalmente escrito em rolos, o Novo Testamento ele começa a ser reproduzido com o tempo em códice. O que é o códice? O códice é, na verdade, uma espécie de folha. Eu acho que a gente tem aqui, ó. Opa. Isso aqui é o códice, tá? O códice ele é uma espécie de folha feita de papiro. Essa folha ela tem uma dimensão, ela tem um tamanho aí, de tanto por tanto. Então ela é um códice. Existiam vários códices padrões, né? Assim como a gente tem o A4, A3, também existiam vários tamanhos diferentes de acordo com a finalidade, tá? Mas é uma espécie de um tamanho de uma folha, tá? E eram escritos então em colunas, normalmente no mínimo 2 colunas, mas variava entre 2 a 4 colunas. E o canto esquerdo ali, ou o canto direito, normalmente o canto esquerdo no grego, era colado uma folha na outra. E aí virava uma espécie de um livro, como a gente tem hoje. Então eles colavam várias folhas uma na outra, e aí isso então juntava e corria junto. Qual que era a vantagem do códice em relação ao pergaminho? O pergaminho você precisava escrever em um espaço muito grande, tinha que enrolar tudo isso. E normalmente um lado só do rolo era utilizado. O códice, além de você conseguir utilizar pelo material os 2 lados da folha, você conseguia fazer uma espécie de folheto, fazendo que com o tempo, conforme os textos foram sendo agrupados, e a gente começa então, logo no 2º século, ter agrupamento desses textos, você facilita que esses compêndios andem juntos. Então, por exemplo, se a princípio você tem só o Evangelho de Mateus, só o Evangelho de Marcos, só o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de João, no 3º, no 4º século, você já começa a ter códices que têm todos os evangelhos num códice só. Então, o códice facilitava esse tipo de produção. Tá? E por isso que ele começa a ser utilizado em grande massa, principalmente pelo cristianismo. Era um tipo de escrita que era meio relegada. Mas o cristianismo adota o códice. A maioria dos códices do 1º ao 4º século, 5º século, são traduções ou cópias, na verdade, do texto do Novo Testamento. Tá? Como que acontece o processo canônico? O que é o processo canônico? O processo canônico, eu falo que o processo porque não aconteceu num evento, aconteceu em um processo. Tá? O processo canônico, ele na verdade, um período de tempo no qual o texto do Novo Testamento ele vai sendo reconhecido como texto autoritativo e normativo em questões de fé. Tá? Então, ao passar dos tempos, a gente vê que alguns desses textos eles vão sendo progressivamente aceitos dentro da tradição cristã. Tá? Então, eu coloco ali 3 critérios principais que entraram nesse processo canônico. O Tiago disse na aula dele que, normalmente, a diferença entre o protestante e o católico está na visão que eles possuem do processo canônico. Enquanto no processo canônico protestante a gente entende que os textos autoritativos são aqueles que a igreja reconheceu como autoritativo, é aquele que a igreja reconhece como sendo os textos que fazem parte desse compêndio que é deixado por Deus. Na tradição católica, a gente é tido que os textos canônicos são aqueles que a igreja decide que é canônico.
Então, a tradição eclesiástica é superior à tradição do texto. Enquanto, na nossa visão, a tradição eclesiástica está, então, subordinada à tradição do texto. E é o texto em si que tem um caráter autoritativo. A igreja simplesmente reconheceu esse caráter autoritativo do texto, tá? E ali, então, os principais estudiosos vão definir 3 critérios principais para a aceitação desses textos, que foi acontecendo progressivamente. O primeiro critério é o critério da apostolicidade, tá? Qual que é a ideia? A ideia, então, da apostolicidade é que o texto do Novo Testamento deveria necessariamente ter sido escrito por um apóstolo ou ter sido influenciado pela tradição apostólica. Tá? Então, primeiro critério, apostolicidade. O texto tem que ser escrito por um apóstolo ou ter talvez uma tradição apostólica nele, né? Então a gente tem, por exemplo, o texto de Marcos. Marcos não é apóstolo, mas a gente entende pela tradição desde muito cedo, já os pais da igreja ali do 2º século, já dizem que Marcos recebe da tradição petrina, de Pedro. Pedro, então, narra para Marcos o evangelho e Marcos escreve esse evangelho. Então, a gente poderia facilmente chamar de evangelho de Pedro, né, em vez de evangelho de Marcos. Marcos, ele funciona como uma espécie de amanuense, alguém que interpreta o que Pedro narrou para ele. Tá? Então, o Evangelho segundo Marcos. E aí você tem vários outros textos, por exemplo, o Paulo, que é entendido como apóstolo. Então, todos eles, na verdade, essa tradição e essa aceitação, ela tem a ver com essa tradição apostólica. O único livro que ele foi aceito primariamente por entender que tenha sido de Paulo, mas que hoje tem debate sobre quem realmente escreveu, é o livro de Hebreus. Então, ele demora mais até para entrar no próprio cânone, né? Então, há toda uma discussão aí de quem tem escrito o livro de Hebreus. O segundo critério é o critério da universalidade. O que é isso? O critério da universalidade, ele diz que esse texto, ele não só teria que ter sido escrito por um apóstolo, mas ele deveria ser considerado autoritativo e inspirado pelas igrejas. Ou seja, ser um texto que fosse utilizado por todas as igrejas da época. Não poderia ser um texto lá que só a igreja do Egito usava. As outras igrejas não utilizavam esse texto. Não, tem que ser um texto que era aceito por todas as igrejas. Terceiro, tinha que ser um texto que tinha uma teologia coerente com a teologia apostólica e a universalidade. E por isso, de acordo com isso, ele era considerado um texto divino, porque ele tinha uma teologia divina. Tá? Nesse quesito, apenas o texto de Tiago teve uma dificuldade, e de Judas também, de entrar dentro do processo canônico, e aí principalmente pela questão da discussão da teologia entre Tiago e teologia paulina. Então, entende-se que foi um processo. Nesse processo, alguns textos, assim como no Antigo Testamento, entraram rapidamente e logo nos primeiros textos e nas primeiras evidências externas que a gente tem de filósofos, de historiadores, de pais da igreja, de comentários da época, a gente vê já essas pessoas citando esses textos, são os evangelhos, as cartas paulinas e as epístolas gerais de forma geral, com uma outra exceção. Tá? Quais foram os livros que mais demoraram para essa aceitação? Judas, Hebreus, Tiago, 2 Pedro e Apocalipse. Esses foram os livros que mais demoraram para o processo canônico. Até aqui alguma pergunta? Abri aí um pouquinho para pergunta, para comentário. Tá todo mundo aí? Já dormiram? Pastor, Estamos aqui. pastor, o senhor fala... Espera um pouquinho que eu tô sem o fone de ouvido aqui. Pode falar. O senhor fala e cita, né, os pais da fé. O senhor poderia explicar e exemplificar quais foram eles? Sim.
Pais da fé, talvez pais da fé pode ser um termo meio ambíguo, talvez melhor falar pais da igreja. Porque pais da fé talvez remonta lá a Abraão, Isaac, Jacó, né? Algumas pessoas consideram esse como pais da fé. Pais da igreja, ou a patrística, a gente chama a época patrística, foram os bispos e aí há uma discussão até quando a patrística durou. Tá? A gente não sabe muito bem. Alguns colocam a patrística até o quarto, quinto século, outros colocam somente o primeiro e o segundo século. Tá? Mas foram os bispos que viveram e tiveram uma influência direta com algum apóstolo ou com a tradição a primeira ali da igreja. Então, por exemplo, Policarpo é um pai da fé. Talvez ninguém ouviu falar do Policarpo. Mas Policarpo é um bispo que viveu ali no primeiro século, segundo século, começo do segundo século, e dizem que ele foi discípulo de João. É interessante. Dizem que ele foi discípulo de João. Então, o que faz uma pessoa ser considerada pai da fé? Tem a ver com ser um bispo ou alguém influente dentro da tradição eclesiástica ali diretamente nos primeiros séculos, segundo século, terceiro século, e que tem uma ligação com algum apóstolo do Antigo Testamento, tá? Uma ligação meio que direta, vamos dizer assim. Ainda que não tenha convivido diretamente com Pedro, talvez foi, por exemplo, o discípulo de Policarpo poderia ser considerado um pai da igreja, porque Policarpo viveu com João, e esse discípulo de Policarpo seria alguém que também teria uma tradição joanina, nesse sentido. Deu para compreender mais ou menos? E esse pessoal, eles estão escrevendo. Normalmente os bispos da igreja eram pessoas letradas, tá? Eram teólogos também, eram escribas. Muitas das primeiras cópias foram feitas por bispos da igreja. E aí esses bispos da igreja, eles estão produzindo textos, citando textos, de acordo com o que diz fulano, o que diz ciclano. Então a gente tem toda uma tradição de textos de Orígenes, Tertuliano, Policarpo, Inácio e outros aí que fazem parte desse período patrístico, né, dos pais da igreja. Tranquilo? Tranquilo, pastor. Alguém mais? Tem um livro ou um filme sobre o Policarpo de Esmirna? Eu nunca assisti. É bom? Willon? Sim. Tá. Então aí a gente colocou os 3 critérios ali, né? Apostolicidade, universalidade e a teologia do texto ser uma teologia coerente, né, com a época da igreja, tá? Aqui são simplesmente algo que é interessante só citar antes de entrar aí no Vaticanos e no Sinaíticos, que são 2 manuscritos aí dos mais antigos e melhores que a gente tem aí para o Novo Testamento. E aí, quando eu falo melhor, quer dizer que tem uma boa qualidade de escrita, é bem legível nesse sentido, tá? E não de melhor no sentido de que no sentido qualitativo, tá? Antes de entrar nesse processo, então o processo de canonização ele implica esses 3 passos, então de reconhecimento da igreja por meio da apostolicidade, universalidade e da teologia do texto. E ele surge principalmente como uma espécie de resposta da igreja para dizer quais os textos que deveriam ser interpretados e entendidos como canônicos ou como inspirados por Deus. E essa resposta, ela se dá principalmente como forma de apologia ou de combate a heresias que vão surgindo no seio da igreja. Conforme as heresias vão surgindo, é preciso então que esses pais da igreja e as igrejas se apoiem em escritos bíblicos para poder fundamentar a teologia. Então, por exemplo, você tem um tal do Marcião, que foi um dos primeiros considerados hereges da igreja aí, por volta ali do ano 140, 150, Marcião ele vai dizer que o Antigo Testamento não poderia ser aceito como canônico, porque o Antigo Testamento revelava um Deus que era um Deus de segundo grau, que ele chama de demiurgo dentro da tradição agnóstica. Demiurgo seria um Deus criado, um Deus de segundo grau, uma emanação, vamos dizer assim, de Deus. E Jesus seria, então, o que ele chama de pleroma,
ou um Deus de primeiro grau, e aí Jesus seria um Deus superior ao Deus do Antigo Testamento. E além disso, daí ele vai dizer que dos evangelhos, o único que prestava para ele era Lucas. Das cartas paulinas, ele só aceita as cartas que foram enviadas para as igrejas, as cartas para pessoas como Timóteo, Tito, Filemão, ele não aceitava. As epístolas pastorais, ele não aceitava como fazia parte do processo canônico. Então ele começa a colocar uma série de questões sobre os livros que precisavam ser aceitos ou não aceitos, né? Então, por meio desses tipos de questionamentos, é então que a igreja precisa, de certa forma, conhecer e entender o período interbíblico ajuda a entender melhor o processo de canonização. Com certeza. Com certeza. Para entender os tipos de textos que estão surgindo, né? Para entender um pouco quais as próprias respostas da igreja, né, para esses tipos de heresias que vão surgindo no âmbito da igreja. Então, uma heresia que surge, por exemplo, é essa, então, do Marcião, chamados marcionitas. Então, a igreja precisa responder. E aí, rapidamente, você começa a ver rapidamente uma resposta da igreja. Tanto que no ano 150, você já tem um chamado cânone de Muratório. E esse cânone de Muratório, que é o local onde foi achado, 170 depois de Cristo, ele já indicava e já citava os 27 livros do Novo Testamento, embora não citava apenas os 27 livros, citava alguns mais, como, se eu não me engano, a Pastor de Hermas e outros. Tá? Então, qual é a questão da canonização? A questão da canonização é que os 27 livros que a gente tem no Novo Testamento, eles muito cedo começam já, para a gente ter ideia, em 170 depois de Cristo, eles já são aceitos como canônicos. Só que por um longo tempo outros livros estão juntos dentro dessa coletânea considerada como textos canônicos, tá? Por exemplo, 367, Atanásio de Alexandria inclui, então, os livros que deveriam ser considerados como aqueles que a igreja deveria aceitar. E ele cita, então, os 27 livros do Novo Testamento, 367. Em 397, você tem o Concílio de Cartago, que também fala quais os textos que deveriam ser lidos pela igreja. Concílio de Cartago, tá? 397. Né? Além disso, então eu já coloquei na tela aí os Sinaíticos e o Vaticanos. Esses dois manuscritos aqui do quarto século, eles já possuem, ele é de uma tradição alexandrina, texto bizantino, lá da tradição grega também, eles já possuem os 27 livros do Novo Testamento, no ano 367. Só que junto com esses livros, eles possuem um ou outro livro mais, agora eu não consigo lembrar de cabeça, mas eu sei que a Didaquê também está em um desses manuscritos. O Pastor de Hermas não está. Acho que a Epístola de Barnabé está em um desses manuscritos. Então você tem um ou outro escritos a mais que estão sendo também aceitos com o tempo. Com o tempo daí também os pais da igreja começam a delimitar, né, dizendo que na verdade esses são textos importantes para a fé cristã, mas não devem ser considerados canônicos porque não fazem parte daqueles critérios citados anteriormente. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Deu? Tá. Segue. Então eu já falei, a gente tem o papiro, né, que é onde é escrito, eu não vou ficar me atendo muito a isso, mas a vantagem de utilizar o papiro era que podia ser então utilizado dos dois lados, tinha acesso mais fácil às passagens, né, porque assim como a gente olha hoje os capítulos e os versículos facilitam a gente achar, o papiro também era uma forma de facilitar. Imagina tu abrir um rolo com 10 livros da Bíblia para achar uma passagem. Né? Imagina Jesus na sinagoga achando Isaías 61, né? E falando, hoje se cumpre o que está escrito em Isaías 61. Ele abre um rolo e coloca o dedinho lá em Isaías 61. Imagina, talvez lá, quem sabe esse rolo tinha o livro de Isaías inteiro. E aí você localizar 100 capítulos e 100 versículos onde está escrito isso. Né? Então, a dificuldade. Então, nesse sentido, o códice ele facilita, porque ele tinha uma espécie de paginação, né?
E além disso, também ele tinha a vantagem de ser mais fácil para ser carregado pelo tamanho e era mais econômico pelo tipo de folha, né? Então, no cristianismo é usado muito o papiro. Tá, a gente tem algumas características do processo de distribuição do texto nos primeiros séculos, tá? E aqui é bem importante. E aí a gente entra já na parte da crítica textual e da paleografia, e eu não vou me ater muito aos textos específicos sobre isso, tá? Mas, em suma, depois do século XVIII e XIX, surge uma disciplina na teologia chamada crítica textual. Ela sempre foi inerente ao trabalho dos bispos, mas aí ela surge como disciplina mesmo, como ciência. Que nada mais é do que investigar como que foi surgindo os manuscritos, comparar esses manuscritos para que a gente chegasse ao texto que a gente tem hoje nas nossas traduções. Para a gente entender um pouquinho desse processo, conforme a igreja vai se expandindo, conforme a igreja vai crescendo, imagina que acontece o Pentecoste. Logo com o Pentecoste, 3.000 se convertem, né? Segunda pregação de Pedro, mais 5.000 se convertem. Começa então o povo a se converter e essas pessoas, na verdade, não são de Jerusalém. Depois que elas se convertem, elas vão cada um para a sua cidade, né? Daí a gente tem o Paulo fazendo suas viagens missionárias, conforme então que logo no final do primeiro século, grande parte do Mediterrâneo, um pouco da Europa ali, já tem o evangelho proclamado, né? Já tem sementes do evangelho. Então, quando a gente chega no segundo, terceiro, quarto século, há uma estimativa que você já tem milhares de igrejas. A gente não sei lá, vamos supor que a gente já tenha 1.500 igrejas ali logo no terceiro, quarto século. Só que essas igrejas, elas precisam de um texto autoritativo. Elas precisam do texto da Bíblia. E aí, como que essas igrejas têm, então, elas vão ter acesso a esses textos? Por meio do processo de produção, cópia e distribuição. Tá? Era assim que o texto bíblico ele era expandido. Há 3 tipos de texto. Você tem um texto individual, então a carta de Marcos, por exemplo, texto coletivo, que daí pega uma coletânea, os evangelhos, ou as cartas paulinas. Isso começa a ser, nos 4 primeiros séculos, você tem muito forte isso, e a partir do 4º, 5º século, você começa a ter as coletâneas já do todo o Novo Testamento. E isso era feito, então, por meio dos chamados escribas, tá? Esses escribas, então, são pessoas letradas, alguns deles são profissionais, alguns são bispos. Então, você tem escribas profissionais que trabalhavam nos chamados scriptoriums dos primeiros séculos, e você tem escribas que são escribas cristãos que fazem parte da comunidade aí, que são os bispos, tá? Que também faziam uma produção da cópia desses textos, tá? Esse texto, normalmente, no começo, ele era copiado de forma oral. Então, o bispo ou o escriba, ele narrava em alta voz o que ele estava lendo. Então, ele estava lendo lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí escrevendo tudo que ele ia falando, em voz alta, né? E aí, depois ele voltava checando tudo que ele escreveu. Aí o que ele fazia? Normalmente, depois disso, ele passava esse texto para outra pessoa ler, e essa outra pessoa lia para ver se não tinha, como a gente faz hoje, né? A gente escreve um texto, a gente às vezes não consegue enxergar os próprios erros, passa para um leitor, outro lê e vê se enxerga algum erro de escrita, tá? Era um processo, na verdade, bem minucioso de cópia. Com o tempo, com o surgimento das chamadas escritórias, que são centros de cópias de textos clássicos, como, por exemplo, existia na Alexandria, Cesareia, ali nos primeiros séculos, começa a se profissionalizar mais, e você tem vários escribas copiando o mesmo texto ao mesmo tempo. Então, o que era feito? Alguém lia em alta voz, ao mesmo tempo, várias pessoas copiavam aquele texto. E aí, depois que aquele texto era copiado por várias pessoas, era-se, então, trocado o texto para fazer, então, uma comparação entre aqueles textos para ver se realmente não havia erros naqueles textos, tá? Mas, ainda assim,
apesar disso, apesar de todo esse trabalho minucioso, você, por conta da escassez de alguns manuscritos, do tempo de duração, do tipo de material que é utilizado, você acaba tendo uma degradação do material. E, às vezes, há alguma ausência de palavra ou coisas do tipo. Então, a gente tem as chamadas variantes, essas diferenças dos manuscritos, que são diferenças, sejam intencionais ou não intencionais, que se dão nesse processo da cópia. Assim, quando a gente está copiando o texto, a gente às vezes pula uma palavra, a gente às vezes inverte a palavra, a gente às vezes pula da linha 5 para a linha 7, porque a linha 5 e 6 tem a mesma palavra no final, e aí você confunde e pula para a linha 7. Então, isso também acontecia, né? Só que o bom é que, pelo fato de termos muitos manuscritos do Novo Testamento, então, quando você faz uma análise investigativa de muitos manuscritos, você consegue ver um ou outro que varia, né? Um ou outro que vai diferente dos outros que estão sendo escritos. Pessoal, eu acho que a gente já está com 9h36. Eu vou finalizar aqui essa parte e ir para a última parte para a gente já fazer a conclusão da nossa aula. Beleza? Estou faltando 2 minutos aqui, daí a gente faz a conclusão já. Então, vou encerrar aqui. Então, tá. Pessoal, então, para a gente finalizar essa última parte aqui da aula, algo interessante de se chamar a atenção é o seguinte. Então, a gente tem textos que estão surgindo no primeiro século. Estes textos eles estão sendo copiados para as igrejas. Esses textos estão sendo copiados para as igrejas que estão se expandindo, né? Então, conforme a igreja vai crescendo, a necessidade de cópia para essas igrejas, tá? E aí, o que acontece? Que tipo de cópias são essas? Qual que é o trabalho da crítica textual, ou como que a gente chega talvez o que importa mais, como que a gente chega ao texto que a gente tem hoje no português, tá? Como que a gente chega ao texto que a gente tem hoje no português? Esse texto que ele é escrito por escribas, tá? Nem todos os escribas que copiavam texto, tinham a mesma qualidade como escriba. Então, você tem alguns manuscritos que têm muitas variantes. Você tem alguns manuscritos que têm pouquíssimas variantes, tá? Então, a qualidade do manuscrito, ela também é determinada pelo escriba que faz a cópia desse manuscrito. Então, você tem, pelo menos no mundo antigo, você tem pelo menos 3 tipos aí, vamos dizer, de escribas fazendo as cópias desse texto, tá? Você tem os chamados escribas profissionais, né? E esses escribas profissionais eram aqueles que realmente tinham todo um treinamento como escriba, e aí tinham a capacidade de passar horas e horas fazendo cópias de texto, tá? Numa segunda qualidade, num segundo tipo de manuscrito, você tem bispos que não são tão treinados, mas têm uma qualidade, porque já eram bem letrados, de fazer cópias. Então, você tem cópias feitas por bispos. E, por fim, você tem alguns bispos que não têm treinamento e que têm uma qualidade bem ruim, na verdade, de fazer cópia. E você tem manuscritos com muitas variantes e com muitos erros. Então, isso entra nos tipos textuais que a gente tem. Você tem textos que são bem fidedignos, manuscritos que contêm um pouco mais de variantes, e manuscritos que têm muitas variantes ou omissões por conta da debilidade de quem está copiando ali do escriba, tá? Só que, o que acontece? Durante os 4 primeiros séculos da igreja, enquanto o texto não é considerado como texto autoritativo pela igreja em si, no sentido de que ele foi sendo um processo
aos poucos, você tem nos primeiros séculos traduções mais livres. E somente a partir do terceiro, quarto século que você começa a ter traduções mais formais, que são feitas em escritórios, por escribas profissionais e coisa do tipo. Né? Os primeiros séculos ali você tem umas traduções mais livres. Tá? O que a gente tem hoje? A gente hoje, em questão de texto, você tem alguns manuscritos do segundo e terceiro século. Agora eu não me lembro exatamente quantos, mas, sei lá, tem poucos manuscritos ali dos primeiros séculos, e você começa a ter um número maior de manuscritos a partir do quarto século. E a maior parte dos manuscritos hoje, ela é posterior ao 10º século, que faz parte de uma tradição que a gente chama de tradição bizantina, ou do texto grego, tá? Esse manuscrito que a gente mostrou aí da Alexandria, que é o Vivaticanos e o Alexandrinos, eles são do terceiro, quarto século, né? São manuscritos copiados provavelmente por escribas profissionais, tá? Conforme, então, a gente vai fazer a crítica textual, o trabalho dela, na verdade, é tentar fazer a comparação de todos esses manuscritos e, por meio de alguns critérios, se chegar ao texto que a gente chama de texto inicial, que é o texto mais próximo do que o autor teria escrito. Por que é o mais próximo possível? Porque a gente não tem mais o texto lá do Paulo, que saiu da mão do Paulo, da mão do Marcos. Mas você tem fragmentos que são alguns anos, algumas décadas depois do que eles escreveram. Né? Talvez não cópia, mas cópia daquilo que Paulo escreveu, ou que os autores ali do primeiro século escreveram. Né? A grande questão aqui da fidedignidade é que se a gente pegar os manuscritos que a gente tem dentro das tradições que foram surgindo de texto, tá? Quando a gente tem de tradição, a gente vai entendendo que vai surgindo escolas, e essas escolas possuem textos um pouco diferentes da outra. Então, hoje, a gente diz que existe uma escola que a gente chama de escola da Alexandria, que é o texto mais antigo que a gente tem, é o da Alexandria. Você tem a escola da Cesareia. Você tem os textos bizantinos, que são a maior parte dos textos, mas são os textos mais recentes que existem. E você tem uma quarta escola de texto, tá? Que é da Bezai, agora não me fugiu o nome, os textos egípcios. Tá? Você tem os textos egípcios também. Tá? Essas são as 4 tradições de escolas que começa a surgir o texto. Conforme você compara essas tradições, a gente vê que há pouquíssimas diferenças entre esses manuscritos, e as diferenças que existem são diferenças gramaticais e diferenças de questões, por exemplo, de omissão de uma palavra. Só que daí aquela palavra que é omissa em um, você tem ela presente em outros 20 ou 30 manuscritos, ou transposições. Às vezes você tem alguns manuscritos Cristo Jesus e outros Jesus Cristo, tá? E aí o que acontece? A partir mais ou menos do ano, ali até o ano 1000, o texto que era a igreja, ela convivia com esses vários textos, tá? A partir da época medieval, começa a se ter uma aceitação maior do texto bizantino, entendendo que essa fazia parte da tradição que remontava aos primeiros escritores, que é os textos gregos, que era onde tinha a maior parte dos textos, tá? E por que a gente perdeu boa parte dos textos alexandrinos, por exemplo? Porque no terceiro século, ali, quarto século, a gente tem a perseguição aos cristãos, e a grande biblioteca de Alexandria, que tinha possivelmente o maior número de manuscritos existentes ali do Novo Testamento, é queimada. Né? Então, a gente tem uma perda muito grande nos 4 primeiros séculos, por conta principalmente das perseguições que acontecem ao cristianismo. Como o cristianismo não é a religião oficial, várias vezes na história a gente vai ver perseguição aos cristãos e queima dos escritos cristãos. E aí esses manuscritos, eles sobrevivem como? Sobrevivem quando os bispos escondiam esses manuscritos, e aí eles são descobertos bem posteriormente. Né? Então isso é um pouco da história aí desses manuscritos. Né? E aí então, na época medieval, o texto que aceita é o texto bizantino, que é esse texto grego que eu falei. Tá? Até por volta do século 17 e 18. Quando a crítica textual, então, entende que esse texto bizantino é um texto posterior, do século X para frente, e, então, começa a se dirigir para um texto eclético, que é um texto, na verdade, que vai analisar as 4 tradições que eu citei anteriormente, e vai se tentar chegar a um texto mais
próximo do autor possível, tá? E hoje, então, esse processo eclético acontece nas chamadas sociedades bíblicas, né? As principais sendo a Sociedade Bíblica da Alemanha, Sociedade Bíblica Britânica e a Sociedade Bíblica Americana, tá? Essas três são as principais responsáveis pelas edições do texto grego. Os dois principais sendo Nestle Aland e United Bible Society. Um está na 5ª edição, outro no 28º. E aí as traduções acontecem a partir disso, tá? Pessoal, vocês estão cansados? Como que vocês estão aí? A Nicole deu até uma risada lá atrás. Tanto que eu falei. Estão tão cansados que até dormiram. Não tem mais ninguém. Alguém aí? Sim, tem gente aqui. Tá. É porque eu na verdade, eu tenho duas propostas para vocês, tá? E aí vocês aceitem o que for mais propício para vocês, tá? A primeira é, eu tenho aqui, dentro dos slides que eu preparei no texto, eu trago toda a história da interpretação, desde a patrística até vamos dizer assim, a época moderna. Tá? Eu vou trazer isso aí de forma bem sintética, mas eu trago isso, tá? E aí, no final, eu termino com as traduções do texto bíblico, que é o que a gente está comentando agora. A minha ideia é, vocês preferem que eu passe esse conteúdo por slide e por texto, e depois vocês leem, né? Ficam responsáveis aí por ler esse material. E a gente finaliza simplesmente falando de algumas traduções aqui da Bíblia, em 5 minutinhos. Traduções para o português. Ou que na próxima aula a gente continue da onde a gente parou lá atrás e trabalha todo esse processo de interpretação. Porque esse processo de interpretação, ele não necessariamente está embutido na nossa disciplina, mas ele faz parte também. Porque daí a gente, na próxima aula, poderia já começar falando sobre a doutrina de Deus. E daí? Votação. A gente termina essa aula e na próxima começa um assunto novo? Ou a gente volta mais para trás e tenta entender e trabalha o processo de interpretação na história do cristianismo? Eu acho que é bom continuar na próxima aula onde a gente parou hoje, para melhor absorver. Tá, pode ser. Porque, ó, eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. Então tem bastante coisa que vocês estão vendo conforme eu estou voltando aqui o texto, que a gente pularia, né? Desde aqui, ó. Então a gente parou no período patrístico, né? Então a gente vai trabalhando desde o período patrístico até o surgimento da escrita em Gutenberg, quando a gente parou. Pode ser? Beleza, então. Tem 5 minutos aí para pergunta. Se alguém tiver pergunta, senão a gente finaliza. Eu só tenho uma contribuição curiosa para dar sobre o hebraico. Estão me escutando? Sim, sim. Tá. Aquele vogais, na realidade, foram responsáveis pelo ressurgimento da língua hebraica moderna. Eu tive o prazer de estar lá em Israel agora em janeiro, e até meu pai perguntou lá para o pessoal por que eles não usavam essas marcações de vogais no dia a dia. As placas de trânsito, toda a escrita em Israel é em hebraico, mas no hebraico só das consoantes. Não. E aí o pessoal lá disse que isso só atrapalha. Eles disseram, essas marcações são só para os estrangeiros, para os leigos e curiosos, porque eles, os nativos, não precisam dessas marcações, porque desde pequenininho aprendem só as consoantes. Bacana, bacana. Mais alguém? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Tá. Pessoal, então eu não vou deixar nada, eu não vou pedir nada como tarefa para a próxima aula. Eu vou esperar a gente finalizar.
essa aula para que a gente continue, então, na outra, tá? E aí, no final da outra, a gente faz algum exercício com aquilo que a gente aprendeu aqui. Mas, feedback, como que foi? O que vocês acharam? Deu para entender um pouquinho do processo aí do surgimento, vamos dizer, pelo menos do Antigo e do Novo Testamento e coisas do tipo? Eu vou colocar o slide, eu mando o slide no grupo já. É porque é um assunto complexo, assim, que é difícil, né? A gente até passar em pouco tempo. Daria um semestre inteiro só falando disso, né? Se a gente fosse realmente trabalhar toda a história de surgimento da Bíblia, de interpretação, né? É uma história riquíssima, né? A gente pensa aí de 3, 4 mil anos de história, já de... Pensa que algo que eu acho que me chama atenção, eu gosto de trabalhar com manuscrito do Novo Testamento, e isso aí é um pouco que eu estudo no meu doutorado. E algo que me chama muita atenção é o seguinte: pensa que cada um desses manuscritos do Novo Testamento, que você tem por volta de 5.500 manuscritos do Novo Testamento, que a gente tem, cada um destes eram Bíblias que as pessoas liam na sua época. Então, vaticanos, ou alexandrinos, todos esses códices que foram achados no século XII, século XIII, né, foram Bíblias que as pessoas liam nas suas igrejas e que faziam parte daquilo que eles entendiam como a interpretação e a revelação de Deus, né? E o que a gente tem hoje como tradução, né? E só para um adendo, a nossa tradução ela é tão próxima daquilo que a gente tem como original, ainda que a gente não possa chamar de original, mas é tão próxima que as edições dos textos gregos que a gente tem são todas que partem do pressuposto eclético que eu falei, chegaram ao mesmo texto. Então a UBS tem o mesmo texto da Nestle Aland 28, que tem o mesmo texto da CNNTS. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Então na próxima aula a gente continua então trabalhando um pouquinho sobre essa questão aí da interpretação da Bíblia e como a Bíblia foi sendo usada, né, ao longo da história da igreja. E aí a gente faz uma última aula falando um pouquinho sobre a questão de Deus, né, na teologia. Eu acho que a gente consegue trabalhar os dois temas principais, que foram trabalhar a Bíblia e trabalhar a teologia enquanto doutrina de Deus. Tá? Semana que vem a aula com o Tiago, para todos aí. Ok? Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. Eu espero antes de fechar aqui. O Lucas deu um comentário aqui interessante. Tem só antes de fechar aqui, tem um site, eu vou mandar para todos lá. Eu sei que é meio complicado, mas tem um site que tem praticamente foto de todos os manuscritos e você consegue ver toda essa parte que eu falei um pouco da crítica textual, eu trabalho nesse site. Você tem foto, comentário e coisa do tipo. Mas eu mando lá depois para quem tiver interesse de olhar as fotos e fuçar um pouquinho. Tá? Então, até mais. Deus abençoe a todos aí.